Gente, dando continuidade nos meus trabalhos de outro ambiente, para sair um pouco do meu escritório. O dia tá super lindo lá fora, olha só. Tá muito bonito o dia mesmo. Tô aqui montando um documento sobre pensamentos, sobre os nossos pensamentos, sobre como a gente consegue observá-los através do mindfulness. Enfim, nessa questão, um documento para uma paciente, enquanto eu aprecio aqui a vista e também mudo um pouco de ambiente. E olha só o meu mousepad, um livro. O mouse aqui nessa mesa aqui, ele é ruim, não funciona direito. Então eu botei o livro da Helena Ferrante aqui. E é isso. Gente, eu acho tão bonitinho que os passarinhos, eles dão um rasante aqui na piscina, sabe? Eles vêm assim voando e dão um rasantezinho, ó. Que bonitinhos. Tô aqui na piscina lendo um livrinho. Aproveitar que tá quente, mas tá nublado. E aí não fica muito calor pra ficar aqui. E daí também fica vazio, né? Bom dia, gente. Agora são 8 horas. Olha que dia lindo que tá aqui. Ontem, final do dia, deu uma chuva bem forte depois da piscina. Tive até que sair antes. Começou a chover, eu estava lá embaixo. Deu até possibilidade de granizo, mas olha só como amanheceu. E hoje parece que vai ser um dia bem quente. Hoje eu estou extremamente grata por ter limpado a casa ontem. E pelo dia tá assim, que daí agora, sabe, entra um... Nossa, parece que entra uma vida, assim, na casa, sabe? E vou fazer um café simples. Tô aqui lendo esse livro da Lia Luft, Perdas e Ganhos, e tem um capítulo que ela vai falar sobre várias teorias da alma. Até é o início do capítulo aqui, ó. Teorias da alma. Ela vai falando sobre várias teorias, sobre a nosso crescimento, nossa formação do eu, de como nós somos, né? E aí tem a parte aqui da família, que foi a parte onde ela mais se estendeu, que eu achei muito interessante, muito bonita também, queria compartilhar com vocês. Vou compartilhar alguns trechos, porque ela vai desenrolando aqui, e eu acho que é interessante. A primeira frase ali que me chamou a atenção foi: amar é dar a uma criança os meios para adquirir uma personalidade equilibrada. E aí ela vai continuando dizendo: não se faz isso teorizando nem debatendo, mas dando regaço acolhedor, mão firme e ouvido atento. As falhas do terreno onde vamos cair, quebrando corações e cara, são provocadas por um ambiente hostil, pais despreparados ou infelizes, mais danosos do que a pobreza, escola ruim, roupa modesta, casa simples, bairro suburbano ou excesso de trabalho. O solo firme serão as relações amorosas.
bom humor, carinho, interesse. Mas como ter isso se o cotidiano é sacrificado e nem nos comunicamos bem dentro de casa? Um luxo amar se muitas vezes não temos tempo nem de ler o jornal, dinheiro para o fim do mês, alegria para começar o dia. Por isso digo que gerar e parir é grave responsabilidade e que vamos continuar parindo mais do que corpos, seres humanos complexos. E aí ela vai falando sobre como tá frágil. Esse livro aqui é de ensaios e memórias de 2003, mas ela já fala aqui, e é algo que a gente vê muito hoje, como tá frágil essa relação da criação de filhos. Eu não sou mãe, né? Então eu talvez eu não teria esse lugar de falar isso, mas eu vejo muito isso, né, nas relações, de como é frágil essa relação da criação dos filhos, nessa relação de correria da vida mesmo. A gente não precisa se estender apenas aos filhos, mas às nossas próprias relações dentro de casa, muitas vezes. A correria, o trabalho, a gente muitas vezes não para. A gente vê isso, né? Muitas vezes não para pra simplesmente conversar, almoçar juntos, tomar um café juntos, né? E é interessante porque isso é uma coisa que eu e o Matheus nós estabelecemos em casa. A gente sentaria para fazer as refeições e conversaríamos sobre o nosso dia, sobre, né? A gente teria esses momentos onde a gente senta à mesa direcionados para o diálogo. E também outros momentos, como sentar no sofá e conversar, tempos de qualidade junto, que muitas vezes isso falta dentro das casas, né? E aí ela fala sobre isso, né, que essa personalidade, né, que amar é dar a uma criança os meios para adquirir uma personalidade equilibrada, é justamente não só com palavras, né? Mais pra frente ela vai falar sobre o quanto a gente terceiriza muitas vezes esses deveres que são dos pais, né? Por exemplo, ela fala que a gente terceiriza os cuidados físicos, tipo, será que tá com febre? Será que precisa cortar a unha? A outras pessoas, a gente terceiriza a educação a outras pessoas. E ela fala que deveres são esses: abrir um espaço de ternura no cotidiano apressado e difícil, eventual, cruel. Deixar aberta a porta dos diálogos não convencionais, com hora marcada, mas no fluxo habitual do interesse e do carinho. Ou seja, né, deixar aberta essa possibilidade de diálogo, não como, final de tarde a gente vai conversar sobre o seu dia. Não, mas conforme o interesse também, tanto de um quanto de outro, sem hora marcada, sem ensaios. Amor em família é uma arte, um malabarismo, por vezes um heroísmo, essencial como o ar que respiramos. E aí ela fala sobre como preparar alguém para a vida, não são com frases, mas vivendo, preparar alguém para futuros relacionamentos, para ter uma profissão um dia, ser família, sua vida, se faz sendo humano, sendo terno, sendo generoso, sendo firme, sendo ético, sendo gente. Então ela fala muito sobre aquela ideia, sobre aquela questão da gente, que a gente ensina através das nossas ações, né, através do nosso comportamento, e não só por palavras. E aí ela vai falando sobre também a respeito que a criança, ela vê muito sobre o clima em casa, né? E que clima é esse? Ela fala: se nossa postura for de desconfiança geral, não haverá palavras, joguinhos, terapeutas que convençam a criança de que amar não é mortal, de que confiança é possível e dê até que a chegada de um irmão pode ser um barato. O ambiente em que vive, que vai lhe indicar se é bom ter família, ter amigos, amores, se vale a pena, se é possível amar e respeitar sem ser traído. Então ela fala que é no ambiente familiar, no clima familiar, que a criança ela vai aprendendo a construir as suas percepções a respeito do mundo. Então não é
responsabilidade, por exemplo, da escola, dos médicos, de psicólogos, de terapeutas. Não é nesse ambiente que a criança ela vai aprender. Ela pode aprender alguma coisa sim, mas vai ser muito pouco, vai ser deficiente, porque é na convivência ali do vínculo primário ali com os pais, os cuidadores, é que ela vai realmente aprender a respeito disso. Só que também existe essa deficiência que ela fala aqui, né, de tempo, do acolhimento, que falta isso também dentro dessas relações. Enfim, aí ela vai continuando muito falando sobre isso. E depois ela fala sobre nós, né? Como o olhar que a gente tem sobre nós mesmos afeta essa extensão das relações, né? Principalmente nesse sentido de pais, né, e cuidadores. Como isso afeta essa extensão? Por quê? Porque ela fala da gente assumir não um lugar de vítimas da nossa história, mas um lugar de protagonista, né? De autonomia. Deixa eu ver se eu acho aqui pra dizer a frase bem direitinho pra vocês. Passar de vítima a autor de si mesmo é um bom movimento para iniciar isso, então, né? É aquela frase famosa do Sartre, né? Se eu não me engano, se eu estiver incorreta, vocês me corrigem aí, mas Sartre fala que não importa o que fizeram com você, mas importa o que você vai fazer a partir disso. Então, não que não importa que, foi uma injustiça, mas esquece. Não, importa sim no sentido de que se te fez mal, se te causou alguma coisa, um trauma e tudo mais, se te formou para a vida de forma vamos botar essa palavra aí, disfuncional, importa, é claro, mas ok, não tem como a gente mudar o passado. O que a gente pode fazer a partir de agora? Sabendo disso, o que a gente pode fazer agora? Então é nessa intenção, né, que ele traz, né? E agora? O que a gente vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso que te causaram, que fizeram de você? Então a gente percebe que é geracional, né? Nós somos afetados pelos nossos pais. E se a gente não olha para isso e tenta, de certa forma, reorganizar esse caminho dentro de nós, a partir de nós, a gente vai causar também aos próximos, aos nossos filhos e tudo mais. E os nossos filhos, se também não se reorganizarem lá futuramente, vão causar os seus filhos. Então é esse olhar que ela fala, né, de sair do lugar de vítima e assumir a autonomia, o protagonismo ali da tua vida, para você começar a mudar. E aí, enfim, se tem filhos, começar a essa reorganização, e se vai ter filhos, já se organizar internamente para quando eles chegarem. É muito... Ali a Luft, eu acho ela sensacional, gente. Eu acho que todo estudante de psicologia deveria ler, porque ela traz pontos muito importantes a respeito da vida, enfim, das reflexões muito importantes no livro dela. É isso que eu gosto, assim, que ela traz muitas reflexões dentro de um mesmo livro. Gente, eu estava atendendo agora. Sou psicóloga, pra quem não sabe. Eu estava atendendo agora. E olha o que chegou aqui pra mim. Quem que reconhece esse selo aqui? Da caveirinha. A Darkseid me enviou um livro. Vamos abrir? Eu tô sem tesoura aqui. Gente. Aqui. Ai, gente. É um livro da Tana French. Não sei se tu fala assim, desculpa. Árvore de Ossos. Suspense enraizado na família.
uma pintura selvagem e feroz que abriga segredos vivos e mentiras mortas até os ossos. Eu bati uma foto dele antes pro Instagram, antes de abrir aqui, mas vamos lá, gente. Os livros da Dark Side, eles são lindos, assim, são edições incríveis, incríveis. Quero fazer vlog de leitura desse livro aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha que lindo. Ai, gente. Ó, vou ler pra vocês aqui. Um jovem que sempre teve uma vida privilegiada até ser em sua própria casa. Recuperando-se em meio ao caos físico e mental, ele se muda para a casa da sua família, onde um crânio humano é encontrado sobre um almo antigo, forçando-o a confrontar seu passado e a verdade que talvez preferisse esquecer. Prepare-se para mergulhar em um suspense psicológico profundo e perturbador com Árvores de Ossos, da premiada escritora Tana French, uma das vozes mais poderosas do suspense contemporâneo. Nesse romance fascinante, French não apenas explora os abismos da identidade humana, mas também revela como as dinâmicas familiares podem moldar e até distorcer os valores e as raízes de quem somos e acreditamos ser. Sensacional! Olha que lindo! Moço. Vai passar na frente de tudo? Gente, isso aqui, ó. Cheiro de livro novo. Tá entendendo? Mas esse vlog de leitura é sobre perdas e ganhos da Lia Luft. Então, vamos continuar. Oi, pessoal. Voltei aqui para finalizar, então, esse vídeo e falar um pouco sobre a leitura desse livro, Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Comentei um pouco com vocês ao longo do vídeo aí algumas das minhas impressões do que a autora fala, alguns pontos que me chamaram a atenção. E aí aqui pro final do livro, ela abrange mais para a temática a respeito do envelhecimento, do nosso olhar como sociedade para o envelhecimento e de como ela enxerga, né, essa questão do envelhecer, né, do estar perdendo ali questões físicas da juventude, tendo o nosso corpo modificado, porém ao mesmo tempo ela ressalta muito o fato de que chegar aos 70, chegar aos 60, eles não nos exime de ter sonhos, né? De querer ainda continuar sonhando, de experimentando a vida, realizando coisas também. Então ela fala e ela bate na tecla da importância de continuarmos desejando ao longo da vida. Isso me trouxe uma reflexão muito interessante, que teve uma época da minha vida, eu até fiz um post no blog que eu tenho, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, mas teve uma época da minha vida em que sempre que eu me deparava com uma pessoa mais velha, no sentido físico mesmo, assim, de tá com o rosto já marcado pelo tempo, natural da vida, com o cabelo mais branco, eu acabava refletindo muito sobre o que eu estava fazendo da minha própria vida. A primeiro momento, na verdade, chegou como um estranhamento, no pensamento de eu vou estar desta forma daqui a algum tempo. E depois eu fui buscando informações em mim, né, através desse primeiro pensamento, entendendo por que ele chegou assim dessa forma. E aí eu descobri que era mais um questionamento mesmo sobre se o que eu estava fazendo, se as coisas que eu estava fazendo na vida, elas condiziam com aquilo que eu gostaria, com aquilo que era importante para mim. E aí toda essa reflexão ela trazia então esse olhar mais emergente a respeito
estou envelhecendo. E aí, será que eu tenho vivido de acordo com o que faz sentido para mim, com aquilo que é valoroso? E aí isso me trouxe, né, a memória, né? Foi há um tempo atrás essas sensações, essa impressão, esse pensamento que eu tinha. E aí, diante desse livro, né, lendo esse final, isso me trouxe muito à memória. Então, o que eu posso falar do livro da Lia Luft? Os livros dela, eles provocam questionamentos. Eles não nos trazem respostas. Eles nos provocam a questionar, nos trazem conflitos anteriores à tona para que a gente volte a refletir sobre eles, que foi o que aconteceu comigo. Então, não tem um livro da Lia Luft, talvez, que eu diga que não indico. De todos que eu li dela, eu indico. E esse aqui é mais um deles, né? Então, fica aqui minha indicação para vocês de perdas e ganhos. Continuando essa trajetória, né, de leitura da Lia Luft, o próximo livro dela, então, que eu quero ler é esse aqui, Pensar é Transgredir. Então, a gente vai dando essa continuação de leituras da Lia Luft. Esse aqui é um livro de crônicas, diferente desse aqui que eu li, que é um ensaio, né? Esse aqui é um livro de ensaio, e esse aqui, então, é um livro de crônicas. Então, eu vou fazer essa leitura e aí em algum vídeo de dezembro eu vou trazer para vocês. Dos livros que eu tinha prometido no último vídeo fazer a leitura, falta então esse aqui e também o livro Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Eu já comecei a ler, mas ainda não continuei dando continuidade para ele. Não continuei lendo ele, eu só iniciei. Então eu vou até desmarcar, porque quando eu paro de ler um livro por muito tempo, olha aqui. Quando eu paro de ler um livro por muito tempo, que eu começo e aí eu pauso, eu não gosto de retomar a leitura de onde eu parei exatamente, a não ser que esteja aqui, né? Mas como estava bem no início, eu vou retomar e vou fazer ela toda. Eu pretendo ler esses 2 livros aqui em dezembro. Conforme foi dito no último vídeo do canal, eu pretendo ler esses 2 livros. Eu queria ler esses 3 aqui em novembro e dezembro. Esse aqui já foi, então a gente tem a continuação desse aqui e esse aqui. Mas também eu acrescentei mais um livro aí nessa lista. Por quê? A Darkside me enviou esse livro aqui, Árvores de Ossos. Eu abri com vocês nesse vlog a caixa, né? E aí eu também já comecei a ler. Tô bem no início aqui, ó, pra vocês verem. Isso aqui de páginas, já tô na parte 2. Tô gostando, nunca li nada da autora, não tenho muito o que falar por agora a respeito do livro, tá muito no início, mas o que eu posso dizer é que, como ele traz muitas questões psicológicas, como psicóloga, eu gosto, então acaba que me pega, me fisga, tá? Então a minha ideia é, primeiramente, tá lendo esses 2 aqui em conjunto. Depois de terminar um dos 2, aí eu entro com esse aqui do Hilke, tá? Uma coisa de cada vez, no seu tempo, com calma, tá? Por favor, não se atropelem, aproveite a leitura, deixe com que ela traga reflexões importantes para a tua vida, te lembre de reflexões que você fez também, combinado? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir falar um pouquinho mais da Lia Luft também. É uma autora que eu vejo pouquíssimos vídeos aqui no YouTube a respeito, e eu acho que deveria ser realmente mais divulgado, então por isso que eu quis fazer esse vlogão de leitura sobre Lia Luft. E também peço que vocês curtam, compartilhem, comentem nesse vídeo, me contem quais foram as suas leituras ou o que vocês pretendem ler agora em dezembro. E a gente vai se conversando. Vou aproveitar também para dizer que estou deixando aqui na descrição meu Instagram e o meu blog também, onde eu falo a respeito dessa leitura e também de outras coisas mais. Então, se você também quiser me acompanhar por lá, fique à vontade.
Um beijo e até o próximo vídeo.